tenho uma mensagem no coração para compartilhar com vocês da parte de Deus. Eu também de tarde pensei em trazer algum conselho meu para vocês. Mas aí o Espírito Santo me chamou no closet e me disse: eu tenho um conselho para a igreja, da minha parte. Guarde o seu, leve o meu. E eu passei parte da minha tarde no closet ouvindo o Espírito Santo, numa palavra que Deus começou a falar comigo semana passada. E eu vou ler rapidinho com vocês, são 20 versos, eu vou tentar ler bem rápido, porque você precisa entender essa palavra. Vou resumir ela aqui. Essa palavra, ela fala de um chamado de Deus aos seus discípulos. Os discípulos sendo chamados, olha só o ano desses caras. Os discípulos sendo, num primeiro momento, chamados por Deus, perseguidos por falsos irmãos, idolatrados pelos ímpios, mas acolhidos e abençoados pelos discípulos de Jesus. São 4 situações na vida de um servo e de uma serva de Deus, que possivelmente, se você já não está experimentando esse ano, pode ser que em algum momento você experimente. Chamado por Deus, perseguido pelos falsos, idolatrado pelos ímpios, mas abençoado pelos discípulos. Atos capítulo 14. Vamos ler rapidinho isso. Em Icônio, deixa eu esperar você ligar a tua Bíblia aí, para você acompanhar isso. Tenta gravar o nome das cidades, das regiões, porque são lugares distintos. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram uma sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios, 2 povos. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios a irritar-lhes. A palavra na NVT aqui do irritaram envenenaram o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram das cidades licaônicas, porque eles estavam em Icônio, de Listra, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. E a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamaram Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo,
Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Amém? Eu quero, em 12, 13 minutos, falar aqui algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, acerca disso que nós acabamos de ler, acerca do nosso ano, acerca da nossa vida. E eu estou falando do ano desses homens, mas quando a gente vai lendo e estudando a biografia de Paulo, a gente vê que na verdade eram todos os anos em que Paulo vive, depois da sua transformação, são todos meio que parecidos. Uns em menor escala de milagres, outros numa menor escala de perseguição, mas tem tudo. Chamado de Deus, não se esqueça. Perseguição dos falsos. Depois da perseguição dos falsos, idolatrado pelos ímpios e acolhido e abençoado pelos discípulos. O que Deus quer com você em 2026? Porque eu perguntava isso para Deus no meu closet. Deus, o que o Senhor quer comigo? Porque eu estava estudando e preparando algo e querendo dizer, Deus, o que o Senhor tem para a igreja? E aí quando o Espírito Santo me leva para o meu closet, eu falo, então tá bom, vou esquecer a igreja, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem para mim? E o Espírito Santo começa a falar comigo. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, baseado nessa história de Paulo e Barnabé, ou de Saulo e Barnabé, e pode ser Paulo também, foi: priorize mais a voz que talentos. Por que priorize mais a voz do que talentos? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 1 até o 3. A Bíblia está falando do dia em que, ou a Bíblia traz uma narrativa de que a igreja de Antioquia, da qual Paulo e Barnabé faziam parte, tinham 5 homens lá, superdotados de dons. Porque a Bíblia diz assim, eles eram profetas e mestres, e dá o nome dos 5. Dentre esses, imagina gente, a Bíblia falando que lá na igreja de Antioquia tinha 5 profetas e mestres. Essa igreja estava bem munida. Tinha dom aqui pra caramba. Esses caras estavam muito bem preparados. Mas aí o texto diz em seguida, no verso 3, que enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito, apartem Paulo e Barnabé. Se havia profetas e mestres, e eram 5 que a Bíblia nomina, mas só chama 2, a gente começa a ver aqui algo que Deus quer que a gente entenda para esse ano e para a nossa vida. E o que a gente precisa entender é isso, que dons, talentos, nome, posição, cargo, ministério, é uma bênção de Deus para a igreja. Mas a melhor coisa que a gente pode ter de Deus é poder ouvir a sua voz. Então priorize nesse ano mais a voz do que talentos. A primeira imagem aí, Gui. Mais a voz do que talentos. Não se mova. Não compre, não vende, não case, não se separe, muito menos. Não faça nada se você não ouvir a voz de Deus. Não dê um passo, não volte para o Brasil, não vá para a Europa e nem também fique aqui, se Deus não estiver falando que esse é o teu lugar e que esse é o lugar que Deus quer você. Davi não saiu para nenhuma guerra enquanto rei, sem orar e pedir, Deus, vou ou não vou? E esperava.
Chegou a vez que começou a ficar fácil. Deus orava, Davi orava e dizia: Deus, vou. Deus dizia: pai, luta, eu vou te dar. E aí um dia Deus falou: eu preciso treinar Davi para outras coisas. E aí Deus disse para Davi: espera, Davi, não vá. E eu penso que o texto não diz, mas eu fico pensando, Davi pensando: oh Deus, é tão fácil, o meu exército é tão bom, eu já sou tão treinado, a gente vai destroçar o cara. Mas Deus disse assim: não vá, espere. E aí Deus falou assim: tem uns pés de amora aí? Eu vou chacoalhar os pés de amora, a copa dos pés de amora, a copa das amoreiras. Quando o sinal, você vai ter um sinal para você avançar ou não, vai ser a copa das amoreiras. Quando a copa das amoreiras chacoalhar, é sinal que você tem que lutar. Aí você pode ir. E Davi fez na íntegra, e Deus deu vitória. Então a voz, ela é maior do que dons, porque Davi é rei. Ele podia dizer assim: eu sou rei, eu vou fazer, eu posso, eu fui ungido, eu tenho, eu consigo. Mas Davi sabe que a voz é melhor do que dons, do que talentos. Hoje eu conversava com a minha sogra falando sobre isso, que eu falei com vocês aqui, inclusive esses dias, do perigo que são os dons, porque com dom eu consigo inclusive exercer meu dom sem Deus. Comunhão é diferente. Ou eu tenho, ou não tenho. Ou eu oro, ou eu dependo, ou eu vivo, ou não vivo. E é isso que Deus quer fazer com que nós vivamos nesse ano de 2026. Você ter o seu ouvido, o seu coração treinado para a voz de Deus. Você saber dos negócios que você fizer, das alianças que você fizer, de tudo, de todos os sims, de todos os nãos. Você buscar a direção e a vontade de Deus e a voz do Senhor. O segundo conselho de Deus para a gente é que a gente não pode, que lutas e dificuldades não devem roubar a nossa alegria e roubar a presença de Deus. Lutas e dificuldades não roubam, porque daí a gente vai para o final do capítulo 13, verso 51. A gente leu 14, mas é importante a gente chegar aqui nesse 13:51. No 13:51 aparecem os falsos. Eles estão ainda nessa região de Antioquia. E aqui na região de Antioquia, lá no verso 50, a Bíblia diz assim: mas os judeus incitaram a mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé. Os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram a Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como é que você vai fazer em 2026, na primeira perseguição que vier contra você? Sua alegria vai embora? A unção, a presença de Deus vai embora? O que Deus quer para a gente é que a gente aprenda que lutas e dificuldades não podem roubar nem a nossa alegria, nem a presença dEle. Pelo contrário, quanto maior for a prova, mais se alegre. Quanto maior for a perseguição, mais vá para próximo dEle. Porque essa é a postura, esse é o lugar que Deus nos quer quanto igreja. De uma igreja que está tão definida, sabe tão bem a identidade, como disse a Ana aqui, e como disse a Leninha, que não se abala. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus me fez. Nós sabemos, queridos, nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus. Então, se tiver forte a perseguição em 2026, e se ela vier, não perca a sua alegria. Tem gente que a gente cuida, atende e ouve, e tantas coisas, e pastores compartilham, isso está na internet, vocês sabem disso. Vem um vento, vem uma provinha, a pessoa diz: pastor, estou desanimado, eu já não aguento mais, eu acho que eu não vou nem, acho que eu vou parar, eu vou desistir de tudo. A gente precisa saber quem a gente é, irmãos. Nós estamos no Senhor, nós somos menina dos olhos dEle. Terceiro lugar, não deixe o bom costume de vir à casa de Deus. Olha o verso 2 do capítulo 14 que a gente leu. A gente lê a Bíblia e não percebe. A gente não percebe. 2026, o que você faz?
Qual o conselho de Deus? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. A sinagoga era a casa de Deus. Todo sábado eles estavam lá, de costume, era batata. Não deixe a casa de Deus. E é interessante, porque daí você lê o verso 2, olha lá, mas os judeus que se tinham recusado a crer na casa de Deus, tinha uma porção de pessoas que tinham recusado a crer. E recusado a crer não é só assim, eu me recuso. Não, eles não eram uma recusa assim, declarada. Mas era a recusa do crer no todo da palavra. Quando eu vivo só metade do evangelho, eu estou recusando a crer. Quando eu digo que Jesus é amor e lido com carnalidade e com ódio, eu estou recusando a crer. É isso que eles estão fazendo. E aí Paulo podia dizer assim, quer saber? Tem falso lá na sinagoga, não vou mais na igreja. Por quê? Tem gente que se recusou a crer, está lá, só vai atrapalhar a minha vida, não vou mais. Não, irmão, você não entendeu nada. Porque o texto vai dizer assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Olha aí. Talvez a gente fica se recusando, vem uma dificuldade, vem uma situação, fala, vou parar. Vai parar e vai fazer o quê? Com o que Deus te deu. Porque a coisa não vai ficar bonitinho aqui, não vai ser todo mundo santo aqui, não vai ser todo mundo aqui perfeito. Santo vai ser, santos já somos, mas não vai ser todo mundo perfeito aqui. Não, a gente nunca vai ser perfeito. Mas a bênção é que eu sei que eu venho para cá, e aqui tem de tudo. E aqui eu adoro, aqui eu recebo, aqui eu entrego, aqui eu abençoo a vida do outro, aqui eu ministro sobre a vida de alguém, aqui eu aconselho alguém, aqui eu abraço outro alguém, eu animo outro alguém e as coisas vão. Então não deixe o costume de estar na casa de Deus. Em quarto lugar, quarto conselho de Deus, perseguições não podem roubar o foco da nossa missão, ou da missão que Deus nos deu. Porque no verso 3, o Paulo e a Barnabé estão sendo perseguidos, mas eles passam bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. Então assim, não importa se tem perseguição, eu tenho uma missão e eu vou focar nela. Não quero saber das perseguições. Eles estão falando corajosamente. E aí no verso 6 eles têm que fugir. Mas eles só fogem quando viram que não dava mais. Quando eles iam morrer. Conselho 5. Não se embriague com o êxito que o viver na vontade do Senhor te proporcionará. Porque aí eles curam o paralítico de nascença. E as pessoas falam assim, vocês são deuses. Já pensou você chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram amanhã? A tentação que vai ser de que você agora é importante, de que você agora tem, de que você agora pode. E eles estão dizendo, nós não somos nada. Eles estão rasgando as roupas e dizendo, parem, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Deus tem bênçãos, exaltação para você, para viver no ano de 2026, mas não pense que isso será obra tua, que isso foi obra dessa terra, que foi obra dos Estados Unidos. É a bênção de Deus, não se embriague com êxito. Viva a vontade de Deus, e viver a vontade de Deus é não se embriagar com êxito. E por último, não esqueça da ordem das coisas. Os ímpios se movem para derrubar, discípulos para levantar. Os caras saíram. Olha esse verso aqui. Alguns judeus, verso 19 do capítulo 14. Alguns dos judeus chegaram de Antioquia e de Icônio. E quando eles chegaram, mudaram o ânimo das multidões. Os mesmos caras que perseguiram Paulo lá na Antioquia, Paulo foge para Icônio. Daí, mais gente de Icônio persegue ele, aí ele foge para Derbe. Os caras da Antioquia e os caras de Icônio conversaram e disseram, Paulo está em Derbe, vamos lá, vamos persegui-lo. Porque Paulo não parou de pregar, Paulo não parou de fazer o que Deus queria, então vamos lá destruir Paulo. E eles vão. E chegam e conseguem mudar o ânimo do povo. Então toma cuidado com o teu ânimo em 2026. Porque tem muita gente vindo de Antioquia e de Icônio para mudar teu ânimo. Para trazer aquele espírito de dizer assim, estou desanimado,
estou aguentando. Toma cuidado com isso. Vigie, 2026 está logo aí. E nós estamos entrando cheios de ânimo na presença de Deus, do que o Senhor vai fazer na nossa vida. Não deixe o inimigo roubar aquilo, e o ânimo, e a graça, e a força, e a disposição que Deus está te dando e está nos dando como igreja. Não se esqueça da ordem das coisas. Ímpios se movem para derrubar, discípulos para levantar. Porque eles derrubam Paulo, arrastam ele para fora quase morto da cidade. E aí daqui a pouco os discípulos vêm e cercam. E o texto diz no verso 20, um dos textos mais lindos que eu li esse ano, e que o Espírito Santo me inspira e me toca. Mas verso 20, mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Os falsos apedrejaram Paulo e ele cai. Os discípulos rodearam Paulo e ele levanta. Quantas pessoas você vai rodear esse ano, que estando caídas, Deus vai levantar por intermédio teu? E que o Senhor nos livre de alguém cair por nossa causa, por causa de uma palavra nossa, por causa de um julgamento nosso, por causa de uma indiferença nossa, por causa de uma preguiça religiosa nossa, por causa do que é que seja. Que o Senhor nos livre. Eu quero pedir que vocês se levantem.